Ei você estudante, já está sabendo da novidade? O Jaleco está de cara nova. A plataforma foi totalmente reformulada e está com um visual mais intuitivo e moderno. Com a página inicial mais organizada, você agora pode buscar por um assunto rapidamente e acessar o conteúdo por disciplinas, cursos, categorias, sistemas e vídeos, de forma simples e intuitiva. Também é possível continuar as videoaulas de onde parou e acompanhar melhor a produtividade dos seus estudos com um painel inteligente que contabiliza o conteúdo que você estudou. Além disso, o novo Jaleco tem o espaço Sala de Aula, para você fazer anotações em um caderno digital e acessar com mais facilidades os materiais extras, como os mapas mentais, resumos e e-books. Jaleco, a melhor plataforma para o estudante de medicina. Oferece agora uma experiência única para o seu estudo. Novamente, seja muito bem-vindo. Agradecemos muito pela presença e pela disponibilidade em dar a aula. O Dr. Richard Nio vai dar uma aula sobre psicopatologia da atenção, senso-percepção e orientação. Doutor, por favor, fique à vontade e pode começar. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, por parte da Liga, Universidade do Oeste da Bahia, não é isso? Universidade Federal do Oeste da Bahia. Legal, fico muito feliz em participar. Eu gosto de contato com alunos, especialmente de graduação, embora não vá ter contato nenhum, né? Está sendo gravado, vocês que estão assistindo em determinado momento vão estar me vendo, então vão ver minha imagem também, né? Vão sim. Então, vamos lá. Tem esses 3 temas: atenção, senso, percepção e orientação. Vai ser uma coisa resumida, né? Que são 3 temas grandes, especialmente senso e percepção. Mas vamos condensar as coisas mais importantes, né? Começando a falar da atenção. O que é a atenção? Imagino, com certeza uma outra pessoa vai dar, ou já terá dado aula sobre consciência. A atenção é uma função psíquica muito relacionada à consciência. Ela é o que direciona a consciência. Chegam a cada momento muitos estímulos do ambiente, do mundo externo, à nossa consciência, à nossa mente, né? Chegam também informações internas, né, o que a gente está sentindo no nosso corpo, e vivências subjetivas, né, o que a gente está sentindo do ponto de vista afetivo, elementos da memória, coisas das quais a gente está se lembrando a cada momento, e tudo isso ao mesmo tempo. Se a gente fosse prestar atenção, tornar consciente isso tudo ao mesmo tempo, a mente iria paralisar, né? Como um computador, quando você está com muitos programas abertos ao mesmo tempo, com muitos arquivos abertos ao mesmo tempo, o computador vai congelar. Então, para nossa mente, é a mesma coisa. Não dá para ter informações demais. Tem que haver uma seleção das informações que vão se tornar conscientes a cada momento. E o que faz essa seleção, dá esse direcionamento, é a atenção. A atenção vai permitir concentrar a atividade da mente em poucos objetos e poucos estímulos, sejam externos ou internos em sua origem. E o que estiver fora da atenção vai ser ignorado, não vai se tornar consciente, e o que é objeto da consciência, o que é tratado pela atenção, se torna captado de forma mais clara, de forma mais nítida. Então, como eu falei, sem atenção não ia ter atividade psíquica consciente. Não ia dar para funcionar a mente pelo excesso de informações.
A atenção vai ser de grande importância para a senso-percepção, porque grande parte do que chega ao nosso cérebro, à nossa mente de informações, não é consciente. Então, a atenção determina que elementos da senso-percepção se tornam conscientes e quais ficam inconscientes. A atenção é de grande importância para a memória também. Por exemplo, a memória de fixação é fundamental você ter a capacidade de concentração mantida. Você só pode adquirir informações novas, que é a memória de fixação, se você consegue se concentrar nas informações novas. E a atenção é muito influenciada pela afetividade. A gente presta mais atenção naquilo em relação ao qual a gente tem interesse, o que é importante. Então, coisas que são prazerosas ou são perigosas despertam mais facilmente a atenção do que elementos que são neutros. Como já falei, atenção e consciência são duas funções psíquicas intimamente relacionadas, mas são duas funções psíquicas diferentes. Pode haver alterações da atenção sem haver alteração da consciência, embora não possa haver alteração da consciência sem haver alteração da atenção. São dois elementos, dois componentes básicos da atenção: a tenacidade e a mobilidade. Tenacidade é a mesma coisa que capacidade de concentração. É manter a atenção fixa em relação a determinados estímulos, poucos estímulos ou determinados objetos por um tempo prolongado, por um tempo pelo menos razoável. E mobilidade da atenção é a capacidade de desviar a atenção de um objeto para o outro. A maioria dos livros vai usar o termo vigilância em vez de mobilidade da atenção. Vigilância tem um pequeno problema, um grande problema. O mesmo termo é usado como sinônimo de estado da consciência. Vigilância pode significar estado da consciência, como pode significar essa capacidade de mobilidade da atenção. Por isso, eu acho, fica ambíguo o termo, então eu acho melhor reservá-lo para se referir à consciência, estado da consciência, e como elemento da atenção, eu tento evitar usar o termo vigilância e chamar mobilidade da atenção. Tanto a tenacidade como a mobilidade da atenção são fundamentais, são ambos importantes. Você tem que ter, para ler um livro, você tem que ter uma capacidade de concentração. Para assistir a esta aula, você tem que ter capacidade de concentração. Mas a mobilidade também é essencial. Digamos que o homem primitivo, ele está lá pescando, está catando frutas nas árvores, etc. Se não chamar a atenção dele o rugido de um leão, os passos de um leão, se ele não movimentar a atenção para esse novo estímulo, ele vai ser comido pelo leão. Então, você ter a capacidade de mobilizar a atenção é algo que protege a própria vida do indivíduo, especialmente quando são situações de perigo. Tenacidade e mobilidade da atenção são, como eu falei, elementos normais da atenção, mas são elementos que são basicamente opostos. Se um aumenta, o outro diminui, e embora os dois possam estar diminuídos ao mesmo tempo, só não acontece nem em situações patológicas de tanto a tenacidade quanto a mobilidade da atenção estarem aumentadas ao mesmo tempo. Aqui um quadrinho mostrando as alterações da atenção, como a gente vai poder falar em relação a praticamente todas as funções psíquicas, alterações podem ser quantitativas e podem ser qualitativas. Alterações quantitativas são a hipoprosexia, que é a diminuição global da atenção, e a prosexia, que é a abolição da atenção. Global no sentido de tanto tenacidade como mobilidade da atenção estarem diminuídas ao mesmo tempo. Como eu falei, não existe um aumento global da atenção, não tem como
a tenacidade e a mobilidade estarem aumentadas ao mesmo tempo. A gente ainda vai ver mais um pouquinho sobre isso. As alterações qualitativas de rigidez da atenção e labilidade da atenção. Daqui a pouco eu vou definir essas alterações. Então, como eu falei, não tem como tenacidade e mobilidade da atenção estar aumentada ao mesmo tempo. Deixa eu ver se até falo isso. Não, nem falo isso. Seria termo hiperprosexia, mas esse termo é muito complicado. Primeiro porque não existe aumento global da atenção. E também, quando é um termo usado com significados até opostos. Hiperprosexia, para alguns autores, seria quando tem aumento da tenacidade, diminuição da mobilidade. E para outros autores é exatamente o oposto. Um aumento da mobilidade com diminuição da tenacidade. Então, hiperprosexia é um termo muito problemático que, ao meu ver, primeiro, ou se refere a alguma coisa que não existe, ou é usado com dois significados diferentes que são basicamente opostos. Então, o melhor é nunca usar o termo hiperprosexia. Mas hipoprosexia a gente pode usar, que é, como eu já falei, uma diminuição global da atenção. Então, nesse caso, tanto tenacidade como mobilidade da atenção vão estar diminuídas ao mesmo tempo. Pode até acontecer em situações normais, quando o indivíduo está cansado, quando está com sono, mas em situações patológicas isso pode acontecer, especialmente na síndrome de delírio, que tem rebaixamento da consciência, pode estar ligada a questões afetivas, né, com apatia, como sintoma negativo da esquizofrenia, ou no quadro de depressão, eventualmente na demência, ou ligado à deficiência da inteligência, no retardo mental ou na demência. E a prosexia, como já falei também, a abolição da atenção. Tem a prosexia numa situação normal, fisiológica, que é o sono, sem sonhos, né? Quando a gente está dormindo, mas não está sonhando com nada. E no estado de coma, que tem a abolição da consciência. Havendo a abolição da consciência, obviamente vai haver a abolição de todas as funções psíquicas, inclusive da atenção, vai haver a prosexia. Uma demência muito avançada, que o indivíduo vai morrer daqui a 10 minutos, já não tem praticamente mais vida psíquica, vai ter a prosexia. E em quadros catatônicos, seja na esquizofrenia, seja na depressão, pode haver essa abolição da atenção, tanto tenacidade como mobilidade estarem diminuídas. A gente viu as alterações quantitativas, entramos agora nas alterações qualitativas. Aí, a alteração que a gente pode considerar, as alterações que a gente pode considerar como qualitativas, é quando a tenacidade e a mobilidade estão alteradas em sentidos opostos, quando uma aumenta e a outra diminui. Quando a tenacidade aumenta e a mobilidade diminui, patologicamente, é chamada rigidez da atenção. Rigidez no sentido que o indivíduo se torna incapaz de desviar a atenção. A mente dele é ocupada por poucos estímulos, por poucos objetos. O indivíduo se concentra só naquilo, não consegue desviar a atenção para nada. Ou seja, há uma rigidez da atenção em relação a esses poucos estímulos ou poucos objetos. Tem hipertenacidade, né? Uma capacidade de concentração acima do normal, mas com uma hipomobilidade da atenção. Na verdade, tem um erro aqui, não tem, na habilidade da atenção que tem a exacerbação da atenção voluntária. Não tem erro, não. Pode acontecer sim. Quando a atenção voluntária é exacerbada, você está lendo um livro, você está assistindo a uma aula, vendo um filme, você está se concentrando demais naquilo. Ou pode ser que estímulos externos estejam tão intensos que você não consiga desviar a atenção desses estímulos. Aí a atenção espontânea que está exacerbada, e o indivíduo não consegue movimentar a atenção de um objeto para o outro. Seria, por exemplo, na situação de um indivíduo que está alucinando intensamente e coloca a origem das alucinações auditivas
das vozes no espaço objetivo externo e fica o tempo todo prestando atenção nessas falsas vozes, nesses fenômenos alucinatórios e não consegue se ocupar a mente com mais nada, né? Um termo antigo que equivale à rigidez da atenção é a despolarização da atenção. Quando o objeto em relação ao qual se prende a atenção é uma vivência interna, né? Um estado afetivo, uma recordação, uma memória. Então, se diz que a atenção está despolarizada para dentro. Então, poderia ser na depressão, não sai da mente do indivíduo um pensamento de conteúdo negativo, ou ideias de culpa, ou ideias obsessivas no transtorno obsessivo compulsivo, preocupações em relação ao funcionamento corporal, às sensações corporais na hipocondria, e eventualmente no esquizofrênico também. Quando aí voltando a falar na consciência como função psíquica, estreitamento da consciência, né, que é uma situação diferente do rebaixamento da consciência, o estreitamento da consciência implica em haver rigidez da atenção, uma coisa implica na outra. Tanto na rigidez da atenção como no estreitamento da consciência, a mente é ocupada por poucos estímulos, poucos objetos, e o indivíduo não consegue desviar, mudar o objeto da atenção, da consciência. Pode até acontecer em situações normais, como no estado hipnótico. A hipnose leva, o transe hipnótico se caracteriza por estreitamento da consciência e rigidez da atenção. A pessoa fica com a mente ocupada unicamente pela voz do hipnotizador, pelas instruções do hipnotizador, e ignora tudo mais no ambiente. Em situações patológicas, de estreitamento da consciência, na antiga histeria, seria o transe dissociativo, ou na epilepsia do lobo temporal, uma epilepsia parcial complexa, em que o indivíduo não perde a consciência, ele até pode realizar movimentos mais simples, andar, dar respostas mais óbvias, mais simples, eventualmente até cometer um crime, com estereotipias. É um estado de estreitamento da consciência e, portanto, de rigidez da atenção. Antigamente, esses quadros essa histeria dissociativa com transe e dessa crise parcial complexa da epilepsia eram chamados de estados crepusculares. Aí sim são quadros patológicos. Tem uma forma de intoxicação com álcool, intoxicação patológica ou idiosincrática, em que não depende da dose do álcool. Uma dose excessiva de álcool leva a rebaixamento da consciência. Mas para alguns indivíduos, uma dose mínima de álcool faz a consciência ficar estreitada, levando a um comportamento de agitação, de agressividade, que dura alguns minutos, com automatismos, muitas vezes, que deixa um estado de amnésia lacunar, a posteriori, e, nesse caso, há estreitamento e não rebaixamento da consciência, portanto, rigidez da atenção. E a última alteração qualitativa é a labilidade da atenção, que aí é o contrário da rigidez. Na labilidade da atenção, a atenção se desvia demais, o indivíduo não consegue se concentrar em nada. Tem hipotenacidade e hipermobilidade da atenção. Aí a atenção espontânea predomina, nunca é a atenção voluntária. É típico na mania haver labilidade da atenção. O paciente em mania não consegue se concentrar em nada, pequenos estímulos desviam a atenção do indivíduo, seja na mania primária do transtorno bipolar, ou mania causada por estimulantes como cocaína, anfetamina, etc. Intoxicações por álcool podem causar também labilidade da atenção, uso de alucinógenos. Ansiedade, tipicamente a pessoa ansiosa tem dificuldade de se concentrar.
assim como o medo, no caso de pacientes, no medo normal, em pacientes com delírio perceptório, pacientes psicóticos, vão apresentar labilidade de atenção, causada pelo medo. No transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o prejuízo da atenção é na capacidade de concentração. Nos estados de rebaixamento da consciência, que tem sintomas psicóticos, chamada obnubulação oniroide, ou seja, o indivíduo está com rebaixamento da consciência e muitos sintomas psicóticos, como ilusões visuais, principalmente, e pseudo-alucinações visuais, principalmente, eventualmente ideias deliroides de percepção. O indivíduo está num estado de alerta excessivo, está frequentemente com medo, vendo os bichos, que na verdade não são presentes, né, são alucinatórios. Isso vai se caracterizar também pela labilidade de atenção. E, eventualmente, o paciente com retardo mental ou demência vai ter labilidade de atenção. Não é uma coisa específica, mas isso pode acontecer nessas situações. Terminamos a atenção, vamos para o segundo tema, que é o maior, senso-percepção. A senso-percepção é a primeira etapa da cognição, né? O que é cognição? São as funções psíquicas, o conjunto de funções psíquicas relacionadas ao conhecimento sobre o mundo, sobre os dados, sobre as informações. Então, as informações elas são captadas pelo senso-percepção. Os estímulos externos, mas internos também. E isso que é captado pela senso-percepção pode ser memorizado, aí a memória, que também é da cognição. Você pode pensar com base nas informações, pensamento. Você pode raciocinar, aí entra inteligência. Então, são várias funções psíquicas, orientação, etc., que fazem parte da cognição. Mas a primeira etapa é a senso-percepção. É a captação de estímulos, especialmente do mundo externo, mas também do nosso corpo. Didaticamente, a senso-percepção pode ser subdividida em sensação e percepção. São dois elementos que, na verdade, são inseparáveis em situações normais. A gente vai ver que na situação patológica eles podem ser separados, acontecem praticamente ao mesmo tempo, mas a gente pode didaticamente separar. A sensação implica em um fenômeno mais passivo, é meramente captar os estímulos que são recebidos e captar os elementos mais simples dos objetos. Por exemplo, um objeto tem cor, tem tamanho, tem peso, tem forma, tem brilho, etc. Cada um desses elementos são os elementos sensoriais, os elementos da sensação. Já a percepção, uma etapa seguinte, é um fenômeno mais ativo, que tem dois componentes. Primeiro, integrar as sensações. Então, aquele objeto que está diante de mim, eu junto o que eu vi daquele objeto, a cor, o tamanho, o peso, a forma, também cheiro, etc. Isso tudo, até do ponto de vista biofisiológico, é captado separadamente. São vias nervosas distintas que levam cada uma dessas informações, cada tipo de informação. E a percepção, lá no cérebro, vai juntar as sensações do mesmo objeto. Então, eu estou vendo um guarda-chuva, então ele tem um cabo, ele ser comprido, ele ser preto, todas as características, o formato do guarda-chuva, o peso, tudo isso é reunido para identificar que aquilo é um objeto só. Então, a percepção integra os estímulos sensoriais do objeto, e quando eu comparo essa reunião de impressões com a memória, eu sou capaz de reconhecer, eu vi objetos semelhantes no passado, esses objetos eram guarda-chuvas. Então, isso que eu estou vendo agora também é um guarda-chuva. Então, a percepção, além de integrar
os elementos sensoriais da sensação, ele compara essas sensações reunidas, formando um único objeto, com objetos que foram captados, os estímulos foram captados no passado. Com essa percepção, me permite reconhecer os objetos. É só na etapa da percepção que os objetos são reconhecidos. A gente pode classificar as vivências sensoriais, né, os estímulos sensoriais, em qualidades, vivências exteroceptivas, interoceptivas, sinestésicas e proprioceptivas. Exteroceptivas, como o nome diz, são relacionadas a estímulos externos, né? A voz que eu estou ouvindo, vocês estão ouvindo a minha voz, vocês estão vendo a imagem dos slides, vocês estão sentindo um cheiro do bolo que alguém na casa de vocês está fazendo, tudo isso vindo de fora. Qualidades interoceptivas ou sinestésicas, ou seja, das nossas vísceras, né? A fome que a gente sente, uma dor que dá na perna, o estômago roncando, vontade de urinar, etc. E as qualidades sensoriais proprioceptivas são aquelas que dão a noção da posição segmentar do nosso corpo no espaço. E tem a ver diretamente com o equilíbrio, etc. Entrando agora nas características da imagem perceptiva, vamos compará-las com as características da imagem representativa. Isso vai ser útil para daqui a pouco a gente discutir as diferenças entre a alucinação verdadeira e pseudo-alucinação. Então, estamos falando de coisas normais ainda, imagem perceptiva normal. Ela tem corporeidade. O que é ter corporeidade? É ter 3 dimensões. Um corpo tem 3 dimensões e nós captamos os estímulos, não só visuais, como auditivos, localizando no espaço. Um espaço tridimensional, não apenas está à direita ou à esquerda de mim, está naquele lado ali. Nessa diagonal, nesse ponto que é para a direita, mas também é para cima, tem 3 dimensões. O objeto, ou mesmo um som, ele tem uma origem que você localiza no espaço tridimensional. Outra característica da imagem perceptiva, ela tem extrojeção, ou seja, a origem dela é localizada fora da nossa mente. Então, eu estou ouvindo aqui na rua um carro passando, digamos. Por acaso não tem nenhum carro passando agora, mas se tivesse eu poderia estar ouvindo. E eu localizo que tem um som que parece que é de um carro que está ali na rua, não está dentro da minha mente. Agora está passando um carro. Não sei se o microfone está captando. Então, localiza fora de mim. Na verdade, não é nem fora do meu corpo, é fora da minha mente a origem desse som. Aí os estímulos têm nitidez, frescor sensorial, um cheiro pode ser muito intenso, um som muito retumbante, uma cor muito brilhante, estabilidade, aquela imagem visual que eu estou experimentando, que eu estou vivenciando, ou que eu estou vendo, tem aquele formato, aquela cor, e aquilo se mantém por um bom tempo. Mantém a forma, mantém a cor, mantém o peso, etc. E a última característica da imagem perceptiva, normal, é que ela não pode ser influenciada pela vontade. Então, vocês estão vendo esse slide aqui, é cor de laranja. Não podem, onde eu estou com o cursor, né? Você pode querer que fosse azul, seja azul, mas ele não vai ser azul só porque você quer, ele continua sendo laranja. Aqui é amarelo, aqui é preto. Você pode querer que fossem outras cores diferentes, mas não são. Você não consegue influenciar aquilo que você está percebendo. Já a imagem representativa ou minêmica, né, da memória é diferente. Ela não tem corporeidade, não tem 3 dimensões, tem 2 dimensões. E ela é introjetada, ou seja, está dentro da nossa mente. Por exemplo, digamos que vocês podem me ver, né? Não estão vendo só o slide, né?
Então, fechem os olhos agora e tentem se lembrar da minha cara. Quando vocês estão vendo de olhos abertos a minha cara, né, aqui na tela do computador, do celular, é uma imagem perceptível. Mas se vocês fecharem os olhos e tentarem se lembrar de mim, é uma imagem representativa. Ela vai estar introjetada, ou seja, dentro da mente de vocês, não vai ter corporeidade, ou seja, vão ser só 2 dimensões. Vai ser uma imagem muito mais imprecisa, menos nítida, vai ter menos frescor sensorial, comparando com a imagem perceptiva, uma imagem mais instável, e você pode influenciar o que você está vendo dentro da mente. Né? Então, se lembrem de mim, vou imaginar o professor Eli cheio de cabelo, ou com cabelo vermelho, ou com uma camisa em vez de branca, uma camisa do Flamengo. Está dentro da mente de cada um, vocês podem fazer o que quiserem com essa imagem, o que não pode acontecer com a imagem perceptiva. Aqui é a lista das atrações da ciência de percepção. Provavelmente eu não selecionei todas, não daria tempo para a gente ver. Elas podem ser quantitativas ou qualitativas. Atrações quantitativas: agnosia, hiperestesia, anestesia, alucinação negativa, macropsia, micropsia, disnelopsia. E as qualitativas: ilusão, pareidolia, alucinação e sinestesia. Sendo que as alucinações podem ser de 3 tipos: alucinação verdadeira, pseudo-alucinação e alucinose. Então, acho que eu botei tudo. A gente vê rapidamente um pouquinho de tudo. O que é a agnosia? A agnosia é a perda da capacidade de reconhecimento dos objetos. No caso da agnosia, a sensação se mantém íntegra, se mantém normal. O problema está na percepção. O indivíduo não consegue ver o objeto, digamos, uma imagem visual, consegue identificar os elementos fundamentais do objeto, né? Então, digamos, vamos voltar ao exemplo do guarda-chuva. Ele é preto, é comprido, tem um cabo, dá todas as características do guarda-chuva, mas você não consegue reconhecer que é um guarda-chuva. Não é meramente esquecer o nome do objeto. Você não é capaz de dizer, esqueci o nome, mas é algo que você abre e serve para proteger você da chuva, quando você está na rua, quando está num lugar aberto. Não, você não consegue dizer para que serve aquele objeto. É a agnosia. Perda da capacidade de reconhecer o objeto, mas as sensações são normalmente captadas. Mostra um relógio para a pessoa. É redondo, tem uma pulseira, tem um monte de números, tem um ponteiro que fica andando, tem 3 ponteiros, isso aqui, está assim. Tem que descrever o objeto, mas o que é isso aqui? A pessoa não sabe o que é aquilo, não sabe para que serve. A agnosia é uma coisa tipicamente encontrada na demência de Alzheimer. Hiperestesia ou hiperpercepção é quando os estímulos são captados de uma forma mais intensa do que o normal. Então, as cores ficam mais brilhantes, os sons mais fortes, os cheiros mais intensos, etc. Na mania, é comum isso acontecer. Mania primária ou secundária a estimulantes, uso de intoxicação por maconha, alucinógenos também. E, de uma forma um pouquinho diferente, mas também hiperestesia, é a ressaca alcoólica, né, que o indivíduo bebeu muito, no dia seguinte, pequenos sons ou uma luz pouco intensa incomoda muito o indivíduo, porque eles são captados como se fossem mais intensos do que realmente são. A mesma coisa acontece, por exemplo, na fotofobia da enxaqueca. Hipoestesia ou hipopercepção é o contrário, os estímulos são captados como menos intensos do que realmente são. Na depressão, o céu parece literalmente mais acinzentado, no dia pode estar bonito, mas a pessoa vê cinza em todo lugar, a comida perde sabor. No delírio,
delírio sem agitação, delírio inibido, pode ter hipoestesia. Em quadros catatônicos, como na esquizofrenia, pode ter hipoestesia. Anestesia é perda total da captação de estímulos. Hipoestesia é só uma diminuição global. No coma, vai ter anestesia. Intoxicação alcoólica, você tem diminuição dos estímulos se tornam menos intensos. E de uma forma localizada, né, você pode ter anestesia na conversão, na antiga neurose conversiva, atual transtorno conversivo, de perder a sensibilidade de uma perna, de uma mão, do braço, a pessoa não sente nada ali. Aqui eu fiz de forma errada, né? Agora que eu estou vendo aqui são exemplos que podem acontecer na anestesia, mas esses também podem acontecer na hipoestesia, né? Não só esses, mas esses também. Hipoestesia, diminuição da capacidade de captar estímulos externos, anestesia, abolição. A alucinação negativa é o contrário da alucinação, só que eu não falei de alucinação ainda. Na alucinação, né, já antecipando, é quando você percebe, tem uma falsa percepção, percebe a presença de um estímulo, de um objeto que, na verdade, não está presente. Na alucinação negativa, como eu falei, ao contrário, seria não perceber a presença de um objeto, ou de um estímulo que está presente. Então, é sempre um quadro de origem psicogênica, é um fenômeno conversivo, caracteriza um transtorno conversivo ou antiga neurose conversiva. Seria, por exemplo, uma menina adolescente que brigou com o namorado, aí o namorado aparece diante dela, ela não é capaz de ver o namorado, nem ouvir a voz dela, é como se ele não estivesse presente, só que ele está presente. E tudo mais no ambiente, né? Ela está numa sala, ela consegue ver todos os objetos que estão presentes na sala, tem as pessoas presentes naquela sala, ela vê e ouve todas as demais presentes, só não consegue ver nem ouvir o namorado. Tem, digamos, uma seleção do que não é percebido. Macropsia, micropsia, dismegalopsia. É quando o tamanho ou formato do objeto é alterado. Tem um objeto realmente presente, aí no caso da macropsia, é sempre visual, né? Por definição, opsia significa visão. Então, tem um objeto realmente presente, só que o objeto é visto com um tamanho maior do que ele realmente tem. Então, digamos, tem uma formiga andando na frente do indivíduo, a formiga está presente mesmo, só que ele vê a formiga do tamanho de um elefante. Micropsia é o contrário, tem um elefante, digamos, presente na frente do indivíduo, e ele vê o elefante do tamanho de uma formiga. E a dismegalopsia, o objeto também está realmente presente, só que ele vê o objeto de uma forma distorcida, com formato alterado. Isso é muito inespecífico, em quadros de delírio, né? Assim, com rebaixamento da consciência, isso pode acontecer, durante a intoxicação por alucinógenos, como LSD, mescalina, etc., eventualmente na esquizofrenia, eventualmente na epilepsia do lobo temporal. Entrando agora nas alterações qualitativas, primeiro falando da ilusão. Ilusão literalmente significa engano, logro, é quando existe um objeto presente, só que há uma falha no reconhecimento do objeto. O indivíduo reconhece um objeto que não está presente no lugar do objeto presente. Ou, portanto, há uma deformação do objeto presente, da imagem do objeto presente. Ele é tão modificado, deformado, que acaba sendo reconhecido como um outro objeto, que está no lugar do objeto verdadeiro. Quase sempre o falso objeto, o falso estímulo, é semelhante ao objeto verdadeiro, ao estímulo verdadeiro, o que facilita essa deformação.
Então, seria... pode acontecer em pessoas normais, ilusão, e frequentemente acontecem o tempo todo. Se, por exemplo, eu ouço uma pessoa falar uma palavra que parece com o meu nome, sabe? A pessoa diz assim, pega ali. Ali lembra com Eli. Aí eu ouço o meu nome em vez de ouvir ali. Ou eu olho, passo uma pessoa na rua e acho que é uma pessoa conhecida, um amigo meu, mas não é. Aí chego mais perto e digo, não, essa pessoa não é a pessoa que eu conheço. É parecida com a pessoa que eu conheço, mas não é aquela pessoa. Mas no primeiro momento me parecia ser aquela pessoa que eu conheço. Uma ilusão também. Ou, como cada ilusão é catatímica, que é causada por um estado emocional forte. Você está no Rio de Janeiro, num lugar deserto, no meio da madrugada, você passa por uma árvore, aí você acha que é uma pessoa que está lá em pé, um assaltante, esperando para te assaltar. O seu estado emocional de medo faz você distorcer, então uma árvore, né, que é uma coisa fica em pé, e pelo formato, se você não prestar, se você passar rapidamente, não olhar direito, pode parecer que é uma pessoa. Desatenção também frequentemente leva a ilusões. Estados oneiroides, né, que é a embaixo da consciência, com sintomas psicóticos, tipicamente tem ilusões. Pode acontecer em situações normais, com pessoas normais, mas também é comum em situações patológicas. No delírio é muito comum, devido a ver o estetoscópio no pescoço, pendurado no pescoço do médico, em vez de ver o estetoscópio, ver uma cobra. Tem um formato semelhante. Então, ele distorce o estetoscópio, a imagem do estetoscópio e reconhece falsamente a presença de uma cobra. A ilusão tem corporeidade, né? Tem 3 dimensões. Tem extrojeção, é sempre localizada no espaço objetivo externo, né? Fora da mente. E, pelo menos no primeiro momento, por definição, ele aceita como realidade. Ou seja, o indivíduo vivencia aquela falsa imagem como se ela fosse verdadeira. O indivíduo é enganado, pelo menos no primeiro momento. E não é uma coisa influenciada pela vontade. A pessoa realmente ela não quis distorcer aquela imagem. Mas a distorção aconteceu de forma involuntária e engana o indivíduo. As ilusões são frequentemente corrigíveis. Elas são potencialmente corrigíveis, são frequentemente corrigidas. Quando tem abaixo da consciência, aí o indivíduo consegue, quando a consciência voltar ao normal, aí ele consegue ver o estetoscópio e não ver mais cobra. Desatenção é uma coisa muito comum. Digamos que, você lendo um livro ou lendo uma palavra, uma frase de um slide aqui de uma aula, você pode ler uma palavra no lugar da outra, você troca uma letra e, obviamente, vai ser uma palavra parecida com a palavra verdadeira. Muitas vezes até tem um erro de digitação e o indivíduo que vai ler, inconscientemente, corrige o erro. Lê a palavra como se ela estivesse escrita de forma correta, só que ela está escrita de forma errada. Pelo contexto, você compreende qual era a palavra correta, o sentido da frase, aí você corrige o erro. Se tem um erro e você corrige o erro, está havendo uma ilusão. Aí, se você volta àquela frase, presta atenção naquela palavra, você vai detectar o erro. Aí você consegue corrigir a ilusão, que no primeiro momento ocorreu por desatenção. Catatímica, né? Se você parar para olhar com calma para a árvore, você vai ver que é uma árvore, que não é um ladrão esperando para te assaltar. Ou num outro momento, se você estiver mais calmo, vai passar pela mesma árvore e não vai ver ladrão, vai ver árvore. A pareidolia está incluída aqui, como alteração da qualitativa da senso-percepção, mas é um fenômeno, por definição, sempre normal. Não existem pareidolias patológicas. Já vou dar um exemplo para facilitar a definição. Se você olhar para as nuvens no céu,
imaginar, parece um carneirinho, então você imagina um carneirinho voando no céu, mas o tempo todo você sabe que é uma nuvem, você voluntariamente, intencionalmente está distorcendo, no caso, a imagem visual. É sempre a partir de elementos sensoriais incompletos, imprecisos, tem que ter uma semelhança entre a imagem real e aquela que você vai criar, mas você distorce, diferentemente da ilusão, de forma voluntária. Então, da mesma forma, manchas na parede. Pode ter uma coisa auditiva também, um som monótono que você distorce na sua mente para transformar numa música que você conhece ou numa música que você está criando. Então, tem uma percepção normal, são estímulos, objetos reais presentes, mas você intencionalmente distorce a imagem. A pareidolia vai ter mais características da imagem representativa do que da imagem perceptiva, exceto pela estrojeção. A estrojeção é uma característica da imagem perceptiva. E a pareidolia vai ter essa característica de estrojeção. No mais, a imagem da pareidolia vai ter as características da imagem representativa, especialmente aquela da possibilidade, no caso da pareidolia, mais que possibilidade, né, vai sempre ser assim, o indivíduo intencionalmente é capaz de distorcer a imagem. A alucinação, aí por definição é sempre algo patológico, significa você reconhecer a presença de um objeto que na verdade está ausente, ou de um estímulo que está ausente, você reconhecer como presente. Então, é uma falsa percepção. Como a ilusão. Ilusão e alucinação são falsas percepções. A diferença é que na ilusão você tem um objeto que é distorcido, enquanto que na alucinação não tem um objeto. Não tem distorção de objeto. O objeto está ausente, mesmo assim, ele é percebido como se estivesse presente. Então, essa é a diferença em relação à ilusão. No sonho, você tem muitas imagens, aí, entre aspas, alucinatórias. Né? Você, em geral, são visuais, né? Predominam imagens visuais no sonho. Praticamente tudo, né? Com algumas exceções. No sonho são imagens, falsas percepções. Mas no sonho, praticamente todos os elementos são falsos. Tudo é, entre aspas, alucinatório. Enquanto que na alucinação mesmo, ela se mistura às percepções normais. Não tem percepções normais no sonho. Eventualmente, você incorpora o som do despertador ao sonho para você não acordar, mas fora isso, tudo no sonho que é percebido é falso. Na alucinação, não. Você mantém a percepção normal, mas você acrescenta uma falsa percepção. É a alucinação. Como já falei antes, as alucinações, ou vivências alucinatórias, são de 3 tipos. Alucinações verdadeiras, pseudo-alucinações e alucinoses. O que são alucinações verdadeiras? Alucinações verdadeiras têm todas as características da imagem perceptiva real, ou imagem perceptiva normal, especialmente corporeidade e localização no espaço subjetivo externo. Ou seja, aquilo que é percebido falsamente, né, tem corporeidade, tem 3 dimensões, e é localizado pelo indivíduo no espaço objetivo externo. Então, por exemplo, o indivíduo está tendo alucinações auditivas, ouvindo vozes, quando não tem ninguém falando, ele localiza, essa voz vem do apartamento aqui do lado, é o meu vizinho falando de mim. Ele está falando lá e eu estou ouvindo aqui. Ou seja, o indivíduo está localizando a origem daquele som, aquela voz, no espaço objetivo externo. E as alucinações verdadeiras são via de regra, com algumas exceções, aceitas pelo juízo de realidade. Ou seja, para o indivíduo que está alucinando, aquilo parece uma percepção normal e não uma falsa percepção. É uma falsa percepção, mas para o indivíduo, aquilo que ele está vendo, ouvindo, sentindo cheiro, etc., aquilo é igualzinho a uma percepção normal. Para ele, é uma percepção normal.
Para o Carl Jaspers, né, pai da psicologia fenomenológica, é obrigatório haver lucidez de consciência, né, não haver rebaixamento, nem estreitamento, para a alucinação ser verdadeira. As pseudo-alucinações, aí tem uma complicação, porque esse termo é usado com vários significados diferentes, por autores diferentes. O nome é muito infeliz, pseudo, esse prefixo significa falso, mas as pseudo-alucinações não são alucinações falsas, são um tipo de alucinações. Que tipo é esse? É o tipo em que o que é alucinado não tem corporeidade e é localizado no espaço subjetivo interno. Ou seja, na pseudo-alucinação predominam características da imagem representativa normal e não características da imagem perceptiva normal. Principalmente essas duas, a ausência de corporeidade e localização no espaço subjetivo interno. O indivíduo vai ter que relatar isso para você caracterizar essa alucinação verdadeira ou pseudo-alucinação. O indivíduo vai dizer assim, eu vejo o demônio com os olhos fechados. Eu fecho os olhos e continuo vendo o demônio porque o demônio está dentro da minha mente. Você pode até argumentar com o paciente, então é um pensamento seu? Não, não é um pensamento, é algo que eu estou vendo. É uma memória sua? Não, não é uma memória. É uma criação sua? Não, não é uma criação minha, não é algo que eu esteja imaginando, é algo que eu estou vendo. É dentro da minha mente, mas é uma visão. Mesma coisa alucinações auditivas. Um indivíduo ouve, por exemplo, vozes dentro da mente dele. Você pode argumentar com o paciente. Se é dentro da sua mente, então é um pensamento seu. Não, não é um pensamento meu. Está no mesmo lugar onde aparecem meus pensamentos, né, dentro da minha mente, mas não é um pensamento, é uma voz, igualzinha às vozes que eu ouço fora da minha mente. Só que essa voz que eu estou ouvindo é dentro da minha mente. Por isso, não adianta tapar os ouvidos, que eu continuo ouvindo as vozes. No caso da alucinação visual, não adianta fechar os olhos ou tapar os olhos. Continuo vendo, porque está dentro da minha mente. Então, uma questão sutil é que não é dentro do corpo, é dentro da mente. O paciente, às vezes, vai dizer dentro da minha cabeça, mas ele pode estar sendo não metafórico, concreto. Quando ele diz que é dentro da minha cabeça e é dentro da mente, que ele quer dizer, aí espaço subjetivo interno, pseudo-alucinação. Se é meramente dentro da cabeça como algo que ocupa uma posição no espaço, né, tanto no espaço objetivo externo, né, externamente, aí seria uma alucinação verdadeira. Nas pseudo-alucinações, de acordo com essa definição, assim como as alucinações verdadeiras, também levam a uma falsa percepção. O indivíduo também é enganado, né? Acredita que aquilo é real, ele não tem crítica, via de regra, em relação às pseudo-alucinações. Então, a questão de acreditar ou não na realidade da falsa percepção não é o que diferencia as alucinações verdadeiras das pseudo-alucinações. Em ambas, em geral, o indivíduo toma aquilo como real. As pseudo-alucinações priásticas na esquizofrenia são até mais comuns do que as alucinações verdadeiras. E também para o Jaspers, né, quando a consciência está rebaixada ou estreitada, você não pode caracterizar como alucinações verdadeiras, tem que ser sob lucidez. Quando a consciência está rebaixada, você vai chamar de pseudo-alucinações. Até porque quando tem rebaixamento da consciência, como um delírio, um tremens, as falsas percepções têm menos nitidez, tem mais as características da imagem representativa mesmo. Então, nos quadros de delírio, que tem rebaixamento da consciência, ou nos quadros de estreitamento da consciência, os fenômenos alucinatórios vão ser pseudo-alucinações, não alucinações verdadeiras. E o terceiro tipo de alucinações, fenômenos alucinatórios, são as alucinoses. Alucinoses, portanto, são diferentes das alucinações verdadeiras e diferentes das pseudo-alucinações. Nas alucinoses, a imagem é localizada no espaço objetivo externo, igualzinho às alucinações verdadeiras, mas, diferentemente das alucinações verdadeiras e diferentemente das pseudo-alucinações,
o indivíduo tem crítica nas alucinoses. O indivíduo tem uma falsa percepção, mas ele sabe que aquilo é falso. Ele dá um exemplo bastante comum, até fora da psiquiatria, na enxaqueca. Os escotomas cintilantes, o indivíduo está tendo a crise, está com dor de cabeça, claustrofobia, etc., e vê aquelas luzinhas lá brilhando. O indivíduo sabe que aquelas luzinhas não são reais, ele sabe que aquilo é da crise de enxaqueca. Isso são alucinógenos. Ele localiza a luzinha, não estão dentro da minha mente, estão na minha frente, dentro das luzinhas. Mas eu sei que aquilo não é real. Tem crítica para o indivíduo. Muitas vezes, a chamada aura do epilético, né, antes de ter a crise do tipo grande mal, ele sente um cheiro. Esse paciente epilético, o cheiro é uma crise parcial, né, simples, que é antes de haver a generalização vai levar à crise do tipo grande mal. E frequentemente o indivíduo sabe que aquele cheiro não corresponde a um elemento presente no ambiente. Aquilo faz parte da crise e ainda indica que ele vai ter a crise do tipo grande mal, e até se protege, vai se deitar, vai se sentar para não cair na queda. Ele sabe que aquele cheiro é uma coisa falsa. Ele não deixa de sentir o cheiro por saber que é falso, mas ele sabe que é falso. Quando se tem lesões cerebrais mais localizadas, com focos epiléticos, pode haver alucinoses, lesões do pedúnculo cerebral. Na intoxicação por alucinógenos, tipo LSD, o indivíduo frequentemente são visuais as alucinações, muitas vezes são coisas muito coloridas, muitas vezes são formas geométricas, e via de regra o indivíduo sabe que aquilo que está vendo não é real, que aquilo é causado pela substância que ele usou. Aqui, aí eu não estou mais distinguindo se é alucinação verdadeira, se são alucinações, alucinoses. Uma forma de classificar as vivências alucinatórias quanto à modalidade sensorial. Então, pode ser visuais. Os visuais são mais comuns nos fases de delírio, quando tem abaixo da consciência, e intoxicação por alucinógenos. São bem raras na esquizofrenia, por exemplo. Na esquizofrenia, são mais comuns as auditivas. Na chamada alucinose alcoólica, que é um quadro de alucinações tipicamente auditivas, semelhantes às alucinações da esquizofrenia, como eu falei, tipicamente as alucinações são auditivas, diferentemente do delirium tremens, né? Também ligado ao alcoolismo, né? Já o delirium tremens é uma quadro de abstinência ao álcool grave, com rebaixamento da consciência. O delirium tremens são tipicamente visuais, já na alucinose alcoólica, e elas são auditivas. Aí, abrindo parênteses, o termo alucinose é usado com outro significado. É o mesmo problema de que ser alucinações. As alucinações são usadas com outros significados. Quando, muitas vezes, é o mesmo termo com significado diferente. Às vezes, a alucinação é usada em simulações, ou quadros conversivos, ou quando há crítica, mas aí o mesmo termo usado com significados diferentes. Diferente desse que eu apresentei aqui. Alucinose também é um termo que foi usado com... Aí, nesse sentido que a alucinose está aparecendo aqui. Então, para complicar a situação, não vamos entender muito nisso, mas na alucinose alcoólica, curiosamente, as alucinações são verdadeiras, não são alucinoses. O indivíduo tipicamente não tem crítica. É porque o termo alucinose é usado aqui como, na síndrome clássica, com outro significado, como síndrome, não como um tipo de alucinação, convivência alucinatória. Então, repetindo, apesar do nome, na alucinose alcoólica, tipicamente as alucinações são auditivas, mas tipicamente na alucinose alcoólica, as alucinações são verdadeiras, não são alucinoses. Além de visuais auditivos, as alucinações podem ser olfativas e gustativas, em geral são combinadas, inclusive no normal, né? Frequente, grande parte que a gente pensa que é paladar, que é gosto, na verdade é cheiro. E quando tem alucinações, frequentemente
olfativas e gustativas estão combinadas. O indivíduo pode acreditar que a comida está envenenada, por sentir um cheiro de veneno, ou que está contaminada. Em função disso, se recusar a comer, é chamada citofobia. O indivíduo deixa de comer não por estar com diminuição do apetite, sim por causa do cheiro que sente. Então, pode ser uma vivência relacionada à esquizofrenia, pode ser uma crise parcial simples da epilepsia. Associações cutâneas da pele, aí podem ser de vários tipos, táteis, né? Sensações de ser tocado, térmicas de temperatura, de dor ou de umidade hídricas. Muito comumente no delírio tremens, além das zoopsias, né? Visões, né? Visuais de bichos pequenos, o paciente sente os bichos andando sobre a pele. Então, sensações cutâneas táteis. Intoxicação por cocaína também pode levar a sensações cutâneas de toque. As sensações senestésicas, elas podem ser senestésicas ou viscerais. O indivíduo sente, por exemplo, os órgãos internos sendo manipulados por uma força externa. Sentem a genitália interna sendo também manipulada, choques elétricos dentro do corpo, como na síndrome de Cotard. Isso eventualmente pode acontecer na esquizofrenia. Aí uma palavrinha diferente, né? Parecida, mas diferente. Em vez de sinestésicas, alucinações sinestésicas. Cine quer dizer movimento. Aí cinética, o ramo da física que estuda movimentos. Cinema são imagens que se movimentam, né? Diferentemente da fotografia, em que as imagens não se movimentam. Nas alucinações sinestésicas, o indivíduo tem a sensação de estar se movimentando, quando na verdade está parado, ou que os objetos ao redor, ou o mundo todo, está se movimentando, quando na verdade está tudo parado. Pode acontecer na esquizofrenia catatônica, no delírio. Como a sensação aí, no caso não patológica, né, que você está numa cadeira giratória, né, como eu estou agora neste momento, aí alguém está brincando com você, gira aquilo, fica vários segundos girando, aí se alguém segura a cadeira para girar, e você continua sentindo a sensação de estar tudo rodando ao seu redor. Isso seria normal, mas só para exemplificar de como seriam as sensações sinestésicas. Aí, só alguns exemplos de formas especiais de vivência alucinatória. Então, novamente, não estou distinguindo alucinações verdadeiras de alucinações nem de alucinose. A alucinação liliputiana pode acontecer na intoxicação por cocaína. É quando em geral é visual, é visto um objeto no tamanho normal do tamanho menor do que o normal dele. Então, seria, por exemplo, ver um elefante do tamanho de uma formiga. Mas então qual a diferença em relação à micropsia? A diferença é que na micropsia, o elefante está realmente presente. E o paciente vê o elefante do tamanho de uma formiga, mas tem um elefante presente. No caso de alucinação, por definição, é uma alucinação, então o objeto não está presente. Então, o indivíduo vê um elefante, o elefante não está presente. Então, além de ele não estar presente, ele é visto de um tamanho muito pequeno, como se tivesse o tamanho de uma formiga. A alucinação bolivariana aí é o oposto da liliputiana. Um objeto alucinado, ele é visto com um tamanho maior do que eu normalmente teria. Então, seria ver uma formiga gigantesca, do tamanho do elefante. Então, qual a diferença em relação à macropsia, que a gente viu como alteração quantitativa da senso-percepção? Na macropsia, a formiga está realmente presente, só que ela é vista de uma gigantesca, mas tem formiga ali realmente presente. No caso da alucinação, por definição, não tem objeto presente. Então, se vê uma formiga gigantesca, só que não tem formiga presente. A alucinação extracampina é localizar o objeto fora do campo sensorial. Um exemplo seria ver o demônio atrás de si, né? A gente não consegue ver o que está atrás da gente, a gente só consegue ver na frente da gente. Mas o indivíduo, como na esquizofrenia, pode acontecer, ele vê o demônio atrás dele. Pode ser auditiva também, o paciente afirma, estou
Estão falando mal de mim, e essas pessoas falando mal de mim estão falando lá em Tóquio, no Japão. Estão cochichando a meu respeito. Com certeza, Tóquio no Japão está fora do campo sensorial auditivo. A alucinação funcional, né? Pena que não tem diálogo, eu sempre faço uma pergunta a respeito de alucinação funcional. Na alucinação funcional, vou dar o exemplo, seria, abre-se uma torneira, começa a cair água da torneira. Aí quem está por perto ouve o jorro d'água. Aí fecha a torneira, parece que ninguém mais ouve o jorro d'água, isso é normal. Mas aí tem um indivíduo lá, com esquizofrenia, por exemplo, que quando abre a torneira, ele começa a ouvir vozes. Aí fecha a torneira e ele para de ouvir vozes. Pode ser uma ilusão, mas pode ser uma alucinação. Como eu não posso fazer a pergunta para ninguém, eu posso fazer a pergunta, mas não tem ninguém agora aqui para responder, eu vou dar logo a resposta. Como é que você sabe se é ilusão ou alucinação? Seria ilusão se o indivíduo, em vez de ouvir o jorro d'água, ouvir as vozes. Então, estaria distorcendo o som do jorro d'água e ouvindo no lugar as vozes. Seria uma alucinação se ele continuar ouvindo o jorro d'água e o jorro d'água servir apenas como um gatilho para ouvir vozes. Então, ele está ouvindo as vozes, falsas vozes, além do jorro d'água. Então, nesse caso, ele não está distorcendo o jorro d'água, ele está ouvindo alguma coisa a mais e continua ouvindo normalmente o jorro d'água. Aí, nesse caso, seria não ilusão, e sim alucinação. Sonorização do pensamento é quando o indivíduo ouve o próprio pensamento, mas ouve da mesma forma que uma voz, uma alucinação auditiva. A gente, de certa forma, pensa em palavras, né? Basicamente, não só em palavras, mas também em imagens visuais. Mas quando a gente está pensando em palavras, a gente não ouve as palavras com caráter acústico. No caso da sonorização do pensamento, o paciente ouve, como pode acontecer na esquizofrenia, as palavras que ele está pensando da mesma forma que ele ouve vozes normais. E pode ser, eu usei o verbo no gerúndio, né, pensando, ele ouve o pensamento ao mesmo tempo que ele pensa, mas ele pode ouvir o pensamento depois de pensar, é o chamado eco do pensamento, e mais maluco ainda é ouvir o pensamento antes de pensar. O paciente vai ter que descrever assim, né, para você saber que é esse o fenômeno. Autoscopia, ver a si próprio, né, não diante de um espelho ou superfície de água, obviamente, né. Alucinações hipnagógica e hipnopômpica, na verdade não são alucinações, são fenômenos normais. É quando a hipnagógica é quando você está pegando no sono, e hipnopômpica quando você está acordando. Na verdade são sonhos, mas pode acontecer em uma situação patológica que é a narcolepsia. Mas na narcolepsia, o indivíduo tem crises irresistíveis de sono. E uma outra forma especial de alucinação é a alucinação reflexa, que lembra funcionar mais um pouquinho diferente. A alucinação reflexa, digamos, seria, digamos que na rua tivesse um cachorro latindo. Por acaso até tem, mas muito longe, acho que você não consegue ouvir. Aí, daqui da janela, eu não consigo ver a rua. Eu vejo só na altura onde eu estou sentado aqui, né? Só se chegar na beira da janela. Mas onde eu estou sentado aqui, eu só vejo o prédio em frente. Não consigo ver o cachorro que está latindo na rua. Então, isso é real, tem cachorro latindo na rua. Só que, quando eu ouço o cachorro latindo, eu vejo o cachorro latindo aqui dentro do meu apartamento. O cachorro está aqui dentro, ele está na rua. Aí a alucinação reflexa. Ela é diferente da funcional, mas é parecida. A funcional seria um estímulo de uma modalidade sensorial, desencadeando uma alucinação na mesma modalidade sensorial. Né? Deu o exemplo do som de jorro d'água, desencadeando o som de jorro d'água, som normal, tem realmente água caindo, desencadeando uma alucinação auditiva. No caso da alucinação reflexa, é um estímulo real, normal, de uma modalidade sensorial, desencadeando a alucinação em outra modalidade sensorial. Então, seria esse exemplo que eu dei, um estímulo auditivo normal,
presente, né? Percepção normal, desencadeando uma alucinação visual. Para terminar o tema senso percepção, a sinestesia, né? Então, mais uma troca de letra. A gente viu as alucinações sinestésicas, CE, as alucinações sinestésicas, CI, e agora não estamos mais falando de alucinações, estamos falando de sinestesia, que é uma outra alteração qualitativa da senso-percepção. Sinestesia é a fusão ou troca de sensações de modalidades sensoriais. Como tem sincronia, né, ao mesmo tempo, duas coisas ao mesmo tempo, várias coisas ao mesmo tempo, sincretismo religioso, né, quando você junta várias religiões, seria como acontece às vezes na intoxicação por alucinógenos, ou em algumas pessoas sem doença mental, isso pode acontecer. Seria, por exemplo, ver a cor de um som. Som, você só pode captar auditivamente. Como é que você vê a som de um som? A cor de um som. Tinha até um conjunto musical com esse nome, a cor do som, que acabou e acho que voltou, talvez tenha acabado de novo. O pessoal da Bahia gravou algumas músicas do Caetano. Então, isso pode acontecer em pessoas que não têm doença mental nenhuma, ou uma intoxicação por alucinógenos. É um fenômeno raro, nunca chega na psiquiatria, a gente vê mais assim, em documentários, como curiosidade, assim, canal Discovery, coisas desse tipo. Para concluir, falar de orientação autopsíquica, não vamos falar de orientação autopsíquica, nem de consciência do eu. Então, vamos resumir, que a gente já está adiantado. O que é orientação? É a capacidade de se situar em relação a si mesmo ou em relação ao ambiente. Orientar-se em relação... Se situar em relação a si mesmo é a orientação autopsíquica, que é um componente da consciência do eu. Mas a capacidade de se situar em relação ao ambiente é a orientação alopsíquica, refere ao mundo externo. Esse prefixo auto, né, é si próprio, né, eu, e alo quer dizer outro. Então, a orientação autopsíquica é se orientar, se situar em relação ao outro. Na prática, a orientação alopsíquica nunca se altera de forma primária, sempre se altera como uma consequência de alterações de outras funções psíquicas. Tem 4 elementos da orientação alopsíquica. Orientação no tempo, você saber que dia é hoje, dia do mês, dia da semana, qual mês, qual ano. Orientação no espaço, saber onde se está, né? Que lugar que é este aqui, se é o hospital, é o seu apartamento, em que bairro, em que cidade, em que estado, em que país, em que hemisfério. Orientação em relação às outras pessoas, que é basicamente reconhecer as pessoas que você já conhece, as pessoas familiares. E orientação situacional. Você saber qual é o contexto, o que você está fazendo naquele lugar, que tipo de relação você tem com as pessoas que estão ali presentes. Então, se o paciente está numa consulta médica, ele saber que aquilo é uma consulta médica. Vocês estão assistindo a uma aula, você saber que é uma aula, que não é um bate-papo, que não é um interrogatório policial, que se não está na padaria comprando pão, não, é uma aula. Compreender a situação, se situar nessa situação, se orientar quanto à situação. Então, você fala mais no tempo e no espaço, mas são 4 subdivisões da orientação alopsíquica. Então, também em relação às outras pessoas e também em relação à situação. Aqui nesse quadro, as alterações, vou falar rapidamente de cada uma delas. Então, bem rapidamente, tem as alterações quantitativas e as qualitativas. As alterações quantitativas é simplesmente não saber.
a se situar corretamente. E as alterações qualitativas é ter uma falsa orientação, uma orientação falsa no lugar da verdadeira. Uma coisa é você não saber onde você está. Outra coisa é você se situar erroneamente. Então, eu estou aqui no meu apartamento. Se eu simplesmente não sei onde eu estou desorientado. Mas se eu disser que estou em Tóquio, no Japão, eu não estou em Tóquio, podia estar, né? A aula está gravada, né? Mas não estou em Tóquio, no Japão. Eu estou no Rio de Janeiro, em Copacabana, dentro do meu apartamento. Mas se eu disser, estando aqui em Copacabana, no Rio de Janeiro, se eu disser que eu estou em Tóquio, no Japão, eu estou com uma falsa orientação. Aí, tanto as orientações, as alterações quantitativas como qualitativas, são subclassificadas, né, recebem um adjetivo em função do que está primeiramente alterado. Então, a orientação confusional é quando ela se dá em função de um estado de confusão mental, ou seja, rebaixamento da consciência, ou seja, na síndrome de delírio. E a falsa orientação confuso-onírica também. A falsa orientação se dá no estado de rebaixamento da consciência, mas com sintomas psicóticos. Aí as falsas percepções, né, ilusões, principalmente ilusões visuais e pseudo-ilusões visuais, fazem com que o indivíduo se oriente falsamente, seja no tempo, seja no espaço, seja quanto à situação, seja quanto ao reconhecimento das pessoas. Desorientação amnésica, aí o prejuízo da memória que faz o indivíduo se desorientar. Falsa orientação paramnésica, aí é uma falsa memória, paramnesia, que faz o indivíduo ter uma falsa orientação. Desorientação apática, é quando um prejuízo afetivo, quando uma perda do interesse faz o indivíduo se situar. Da amnésia não dei exemplo. Na demência, por exemplo, o indivíduo não sabe que dia é hoje, porque ele está com prejuízo da memória de fixação. Desorientação apática, perda de interesse, por exemplo, na depressão. O indivíduo está pensando em morrer, não está nem aí para nada na vida, não sai da cama. Então, para ele não faz a menor diferença, hoje é segunda-feira, segunda de carnaval, que está sendo gravada essa aula, mas não faz a menor diferença para ele se hoje é segunda, se é terça, se é fevereiro, se é março, se é dezembro, não está ligando para nada, por isso ele está desorientado, no caso, no tempo. Desorientação apática. Desorientação delirante. O indivíduo não sabe onde está, ou que dia é hoje, qual é a situação, em função de uma atividade delirante. Ou tem uma falsa orientação em função de uma atividade delirante. O déficit intelectivo pode também causar desorientação, um retardo mental grave ou de moderado a grave, o indivíduo não tem nem a noção de um conceito abstrato como tempo. Então, com isso, ele nunca vai ter orientado no tempo. Estado de estreitamento da consciência. E, como a gente viu, rigidez da atenção. Podem fazer o indivíduo se desorientar ou podem, quando acompanhados de falsas percepções, levarem o indivíduo a ter uma falsa orientação. Então, agora sim eu concluo, né? A aula longa demais, fica chata. E ninguém aguenta manter a atenção por tanto tempo. Embora a aula gravada, né, pode parar, vai tomar uma água, vai ao banheiro, aí depois retoma a aula. Mas acho que já está bom, né? 1h16 minutos, mais alguns segundos. Termino aqui fazendo uma autopropaganda do meu manual de psicopatologia, que teve a 6ª edição lançada no ano passado, né? Foi uma das poucas coisas boas, pelo menos para mim, no ano de 2020, né? Que foi essa tragédia com essa maldita pandemia, né? Então, concluo. Infelizmente, não tem espaço para perguntas, para a gente dialogar, mas, de qualquer maneira, espero que para quem vier assistir a aula, que seja uma coisa positiva que acrescente. Obrigado novamente, um grande abraço a todos.